Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de ciências lá na página 218. Vamos aprender sobre a importância dos vegetais, saber como os vegetais se desenvolvem. Principalmente, nós vamos aprender sobre o crescimento do grãozinho de feijão. E aí, vocês plantaram o seu grãozinho de feijão? Eu plantei o meu. Eu estou observando dia a dia o seu crescimento. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, observo os de vocês aí em casa também. Então, antes de ir na apostila, primeiro vou passar um vídeo sobre a importância das plantas para o meio ambiente e depois o vídeo sobre o crescimento do grãozinho de feijão. As plantas nos ambientes. As plantas, também chamadas de vegetais, são seres vivos que podem ser encontradas em diferentes ambientes. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Este é o ciclo da vida das plantas. Onde encontramos as plantas? As plantas são encontradas no jardim, no pomar, nas florestas, água, muros e em outras plantas. As plantas terrestres são as que crescem sobre o solo ou apoiadas sobre outros troncos ou galhos. As plantas aquáticas vivem em rios, mares e lagos. Flutuam na água ou vivem fixadas no fundo deste ambiente. Dependendo de suas características, as plantas podem viver em regiões de alta ou baixa temperatura e também em lugares onde chovem pouco ou onde chovem muito. As plantas estão adaptadas ao ambiente onde vivem. Então, agora, abre aí na página 218 e 219. Abre a apostila assim aberta, que dá para vocês verem as duas páginas, que nós vamos falar sobre essas duas páginas juntas, correto? Então, vamos lá. A importância dos vegetais. Vamos plantar? Afinal, os vegetais são muito importantes. O que você tem feito para cuidar do seu entorno? O seu entorno é o seu ambiente. O que você tem feito para cuidar do seu ambiente? Uma boa ideia é plantar. Pode ser um outro vasinho como enfeite, pode ser um canteiro de ervas, pode ser um jardim ou até mesmo uma área maior. Os vegetais podem tornar o ambiente mais bonito e acolhedor. Além disso, eles são importantes de várias outras maneiras. Conheça algumas delas explorando esta página e a página seguinte. Depois, que tal pôr a mão na massa? Com o professor e os colegas, plante mais vegetais nos lugares que vocês frequentam. Então, número 1. Analise as situações representadas no mural que ocupa esta página. É a anterior.
Complete as legendas usando os termos do banco de palavras. Então, aqui é um banco de palavras. Vamos ler as palavrinhas? Sombras, abrigo, alimento, cores, umidade do ar, nutrientes e cheiro. Então, vamos para o primeiro desenho. Os vegetais servem de o quê? Para vários seres vivos. O que o tucano está fazendo aqui? Ele está comendo. Se ele está comendo, então o vegetal serve do quê? De alimento. Então, escreva aí. Alimento. Então, esse vegetal serve de alimento para vários seres vivos. Se você plantar vegetais que produzem néctar e frutos, atrairá vários pássaros, insetos e outros animais. Vegetais também podem servir do quê? O que você está vendo aqui? Um ninho, né? Então, ele serve do quê? Para os animais? De abrigo. Então, escreva aí. De abrigo para os animais. Por exemplo, vários pássaros fazem ninho em árvores, usando folhas e gravetos. Foi o que esse passarinho fez aqui. O próximo. Canteiros com flores oferece uma mistura de... O que as flores oferecem para o meio ambiente? Cores e também cheiros, né? Então, cores e cheiros que tornam qualquer local mais bonito e agradável para nós. As árvores, elas formam o que no ambiente? Elas formam sombras, né? Então, as árvores, elas formam o quê? Sombras nas ruas das cidades. Isso contribui, entre outras coisas, para amenizar a temperatura nos centros urbanos, né? Então, para amenizar aquele calor que fica muito quente. Então, as sombras é muito boa para isso, né? As plantas melhoram a qualidade do ar. Por exemplo, em lugares com muitas plantas, o que acontece? A umidade do ar. Então, o local que tem muitas plantas, a umidade do ar é maior. Isso acontece porque as plantas absorvem água do solo e, através das folhas, a devolvem no ambiente. É o que nós respiramos, né? Esse ar puro. Então, a umidade fica melhor para a gente respirar, não fica tão seco, né? Depois aqui. Folhas e galhos que caem sobre o solo ajudam a enriquecê-lo com seus nutrientes, né? Então, as folhas, né, que caem sobre o solo, nutrientes para o solo. Além disso, a camada de folhas caídas no ambiente, ideal para muitos insetos, onde aranhas, tatuzinhos e outros animais pequenos ficam lá escondidos entre as folhas. Então, como nossa escola poderia ficar se tivesse mais plantas? Mais bonita, mais cheirosa, mais colorida, né? E a sua casa também. Em que lugares da minha casa eu posso plantar? Pergunte aí para a mamãe, onde você pode plantar? Se não tiver um canteiro com terra, né? Pode plantar em vasinhos. Então, pergunte para a mamãe e plante aí as plantinhas. Nós já plantamos um, que é o grão de feijão, que vocês estão observando o seu desenvolvimento, né? Na próxima página, 220. Então, vamos lá, continuando. Os seres vivos no ambiente. Então, o que é vivo nesse aquário? Para iniciar, observe o desenho deste aquário. Neste capítulo, vamos estudar alguns seres vivos, sua reprodução e o seu desenvolvimento. O que é uma reprodução? Processo biológico por meio do qual um organismo dá origem a novos organismos e seus descendentes. Por exemplo, o grão de feijão, ele não vai se desenvolver, ele não vai dar um desenvolvimento a uma nova planta, então esse é o processo de reprodução. Então, todo ser vivo tem esse processo de reprodução. Os animais, as plantas, os seres humanos também, tá? Então, aí no caderno, eu quero que você faça uma lista no caderno, ou lá no final da apostila, uma do que é vivo, uma lista de que é vivo e de outra que não é vivo no aquário, mostrando na imagem acima. Então, o que é vivo aqui? As plantas, os animais,
né? O que não é vivo? Os bonecos, as pedras, a água, né? Então, faça uma lista lá do que mais é vivo e não vivo, correto? Número 3. Número 2. Em sua opinião, o que diferencia o que é vivo do que não tem vida, né? Então, é a reprodução, que é a que nós vamos ver. O que diferencia do vivo não vivo? Todo ser vivo tem a sua reprodução, né? No caso, exemplo, grão de feijão. Através do grãozinho de feijão, ele vai se reproduzir, vai se desenvolver, virar uma planta, certo? Então, como que você imagina que seja uma mosca, um pé de feijão e uma serpente ao nascer? Seriam diferentes de quando adultos? Né? E aí, seriam diferentes? Sim, né? Você é diferente de quando você é nenezinho? Muito diferente, porque você vai passando por um processo de reprodução, de desenvolvimento, até criar, você foi bebê, né? Você foi criança, agora você é criança, depois você vai ser adulto, depois você vai ser idoso, certo? Então, nós passamos por um processo também de reprodução, de desenvolvimento. Então, as plantas também, elas são iguais, desde do grão de feijão até formar uma planta? Não, são diferentes. Os animais, eles são iguais desde quando eles nascem até a fase adulta? Não, são diferentes, correto? Então, vamos lá para a próxima. Aqui nós já fizemos, que foi plantar o grãozinho de feijão. Então, eu quero que vocês observem, continuem observando, né, as fases do desenvolvimento do feijão, que eu estou observando a mim, e vai marcando aí na apostila, correto? Agora, vamos ver aqui. Vegetais se desenvolvem. Vamos ver como alguns seres vivos se desenvolvem com o passar do tempo. Você já viu um vegetal se desenvolvendo? Vocês estão observando aí em casa o grãozinho de feijão. Os vegetais são seres vivos e se modificam com o passar do tempo. Então, todo ser vivo se modifica com o passar do tempo, tanto animal, como ser humano e como as plantas que são os vegetais. O grão de feijão é uma semente. Então, olha aqui a semente. Dentro dele existe um embrião, a flechinha indicando aqui o embrião. Então, aqui existe o embrião de um novo ser vivo. Então, quando você plantou o feijão, aqui dentro tem um embrião que vai nascer um novo ser vivo, tá? Então, o ser vivo em sua fase inicial de desenvolvimento nas plantas, o embrião desenvolve-se no interior da semente. Então, aqui temos o embrião. Em condições adequadas, ocorre a germinação do feijão e cerca de 10 dias depois do plantio já é fácil identificar algumas partes da planta. O que é germinação? Início do desenvolvimento e crescimento de um organismo vegetal. Em muitas plantas, a germinação acontece a partir de uma semente. Então, quando vocês plantaram a semente aí, é que vai acontecer a germinação, que vai nascer outra planta, né? As raízes, que é essa pretinha aqui, ó, as raízes, ainda frágeis, fixam a planta no solo, de onde pode ser captados nutrientes de água, então as raízes. Aí também depois temos o caule, né? O caule ainda não é muito rígido, mas já sustenta algumas folhas. O caule serve para sustentar as folhas. E as folhas, que é esse verdinho, começam a se abrir e a crescer. Elas representam grande parte do corpo da planta que recebe diretamente os raios de luz. Então, é nas folhas que vai os raios de luz. Quando a planta recebe água, luz e nutrientes de maneira adequada, ela continua a se desenvolver com cerca de 60 dias. Há muitas folhas no feijoeiro, além de flores e vagens. Então, depois de 60, aqui é com 10 dias, né? Ó, 10 dias do plantio, o feijoeiro. Aí, depois de 60 dias, a raiz, o caule tem bastante folhas, aparecem o fruto, que é a vagem, as flores, né? Então, aí depois de 60 dias, o pé de feijão vai ficar assim. Então, as flores estão relacionadas à reprodução das plantas. As vagens são os frutos dos feijoeiros. Dentro delas se formam os grãos de feijão. Então, aqui dentro da vagem estão os grãos de feijão, que usamos em nossa alimentação.
Se plantarmos um grão de feijão, uma nova planta vai se desenvolver. É o começo de uma nova vida. Então, esse feijão nasceu através de uma semente que foi germinada e dentro dela tinha um embrião que nasceu uma nova planta, teve uma nova vida, certo? Pois número 1, na próxima página. O que existe dentro das vagens de um feijoeiro? O que tem lá dentro da vagem? É o feijão. São os grãos de feijão. Então, escrevam aí, grãos de feijão. 2. Leia as anotações feitas em um caderno. Marque com um X as que não são corretas. Então, vai marcar só um X que não são corretas. Dentro da semente do feijão, encontra-se o embrião? Verdadeiro. Então, essa eu vou marcar? Não, essa está correta. Existem flores no pé de feijão de 10 dias? Não existe. Então, essa está errada. Então, vai marcar um X. Os pés de feijões de 60 dias ainda não têm vagens? Errada, porque tem vagens. Viu lá? O pé de feijão com 60 dias tem a vagem, já que é o fruto. Os grãos de feijão são usados na alimentação? Verdadeiro. Então, eu vou marcar? Não. Então, é verdadeiro. Então, qual que está errada? A segunda e a terceira. Então, marque aí. Agora, aqui no número 3, desenhe um pé de feijão com 60 dias. Represente e indique com setas as estruturas desse vegetal citadas na página anterior. Então, aqui você vai fazer o desenho de um pé de feijão igual desta página aqui. Igual aqui, ó. Igual desta página aqui. Então, aqui eu já tenho um pé de feijão que ele está completo, porque ele tem a raiz, ele tem o caule, ele tem as folhas, ele tem o fruto, que é a vagem, e as flores. Então, você vai desenhar esse pé de feijão lá, tá? E vai escrever qual que é a raiz. Vai escrever raiz, vai escrever caule, folhas, vagem e as flores aqui, tá? Então, desenhe e escreva cada parte da planta, correto? Então, façam isso. Agora, aqui na próxima página. Aqui, observe acima a imagem de uma plantação de milho. Então, aqui, primeiro, nós vamos ver a plantação de milho. Então, as fotografias em destaque nesta página mostram o desenvolvimento do milho. Então, aqui mostra o desenvolvimento do milho. Então, aqui você vai enumerar. Qual que é o número 1? Né? A semente, não é? Não precisa da semente para crescer um milho, para dar o desenvolvimento para o milho, germinar esta planta. Então, o milho, porque aqui dentro do milho está o embrião que vai nascer a planta, vai dar uma nova planta. Então, a semente, depois, dentro dos vasinhos, aí que germinou, já cresceu um pouquinho a planta, aí planta lá na terra e depois o milharal. Então, número 1, número 2, número 3, número 4. Então, escreva uma frase sobre as imagens acima. Use as palavras ser vivo e desenvolvimento. Então, tem que ter essas duas palavras na frase. Então, seja bem criativo, escreva uma frase aí bem bonita, tá? Agora, o próximo é o desenvolvimento do alface. Então, aqui é do alface agora, ó. As fotografias em destaque nesta página mostram o desenvolvimento da alface. Numere-as na ordem correta. Então, primeiro vamos enumerar. O que precisa? Da semente, que dentro da semente tem um embrião que vai nascer a plantinha, vai dar desenvolvimento a uma planta. Então, daqui, a semente, criam-se as mudas, planta, e aqui o alface pronto para comer. Então, 1, 2, 3, correto? Depois, vamos completar as frases. As raízes, elas servem para quê nas plantas? Então, olha lá na página 226. O que as raízes servem? Elas servem para... Elas fixam a planta no solo. Então, as raízes fixam. Escrevem aí, tá? Então, eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Então, aqui vai escrever fixam. Um X, fixam as plantas no solo, certo? Depois, o caule, as folhas, as flores, o que é o caule? Ele sustenta
O caule sustenta. O que ele sustenta? A folha, as flores e os frutos, que é o caule, correto? As folhas favorecem a captação de reprodução da planta. Então, as folhas favorecem a captação de reprodução, que faz reproduzir as plantas, certo? Então, a atividade de hoje é até aí, tá? Faça com carinho, com atenção, com capricho e até a próxima aula. Se cuide e um beijão. E observe o crescimento do feijão.